Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Ah, o inverno, o frio. Como assim o inverno acaba hoje? Neve! Nunca vi. E se depender das mudanças climáticas, eu provavelmente nunca vou ver. Ou eu vou ver na minha casa. Tão legal esse sorteio. Mas falando em neve, flocos de neve. Ah, que lindo. No mundo Pokémon, eles têm vida. Cryogonal. Muito lindo. Como assim eles congelam as suas presas e escondem elas dentro de um universo paralelo pra poder comer mais tarde? Vamos falar de algo fofo. Você sabia que nenhum Cryogonal deveria ser igual a um outro Cryogonal? Todos únicos. Ele é realmente um floco de neve especial. Cryogonal é o Pokémon Cristalização. O seu nome é derivado de Cryo, um prefixo para congelado, frio, e Gonal de hexagonal, já que o Pokémon tem esse formato de hexágono criativo. O seu nome japonês, no entanto, é Free-Gel. Free de livre ou Free de freeze, congelado. E Gel de geometria, geométrico, já que ele tem uma forma geométrica. Todos os nomes apontam para algo simples, sobre ele ser um hexágono de gelo. Mas tem muita coisa comentável de interessante que a gente pode falar sobre ele. O primeiro e mais simples, por exemplo, não existem dois Cryogonals iguais, ou ao menos não deveriam existir. Teoricamente, se o Pokémon seguisse a física do mundo real de fazer flocos de neve, seria simplesmente impossível dois deles serem iguais. O Cryogonal poderia, se a Game Freak quisesse, ser tipo um Spinda, onde o Pokémon poderia ter algum tipo de randomizador para que todos eles fossem de formas completamente diferentes, algo especial, já que, de acordo com a forma que são feitos flocos de neve, é matematicamente impossível dois deles serem iguais. A gente sabe que a Game Freak não ia fazer isso porque ia ser um pesadelo, é só você olhar o que o Spinda causa a eles. Ele atrapalha várias coisas da franquia, é simplesmente horrível. Mas, falando de flocos de neve, eles se formam no mundo real quando um pólen ou alguma outra partícula minúscula se junta com água no céu. Graças à temperatura de congelamento da água, esse ponto se torna o meio da onde todas as próximas partes do floco de neve vão se juntar e congelar e formar. Temperatura, vento, umidade, densidade do ar, vários detalhes decidem a formação do floco e aonde cada extensão vai acontecer. Por exemplo, a temperatura influencia de um jeito simples. Em menos 5 graus, os flocos de neve acabam ficando mais pontiagudos. Em menos 15, eles ficam mais inteiros. Depende desses fatores para poder decidir vários detalhes. E eles inclusive são simétricos, porque geralmente, como o tamanho dele é minúsculo, os mesmos pré-requisitos de um lado acontecem do outro. Então acaba que a simetria acontece por causa disso. Um carinha chamado Wilson Bentley, ele tinha bastante tempo livre, e é conhecido como o pai dos flocos de neve. Tem uma piada aqui pra ser feita, mas eu não vou fazer. Mas ele estudou os flocos de neve e percebeu que fisicamente, mesmo aqueles bem parecidos, tem uma diferença minúscula. Hoje em dia, com tecnologias mais avançadas, a gente consegue ver que molecularmente ele estava certo. Para vocês entenderem a matemática aqui, um floquinho de neve tem 10 quintilhões de moléculas, onde elas também são decisores do formato dela. Como cada uma delas está apontando e se conectando, faz diferença para a forma final. Então é por isso que é improvável de todas as moléculas fazerem o mesmo caminho. E mesmo que elas tivessem a sorte, ao acaso, de seguir o mesmo caminho, ainda tem um outro variador, que são os tipos de moléculas diferentes. Então até mesmo cada molécula de hidrogênio desse aqui poderia ser substituída por um deutério no outro, que é um isótopo. Eles são iguais por fora, mas por dentro não, o que acaba impedindo molecularmente de cada floco de neve ser igual. Física. Mas isso é no nível molecular. Do lado de fora, se você já viu um floquinho de neve, já viu que todos têm um formato bem variado. Mas, como esse Pokémon tem a capacidade de congelar as coisas a menos 100 graus Celsius, exatamente esse número, é bem provável que essa seja a temperatura padrão para a formação dele. E talvez ele só se forme como um Pokémon por aí. Por isso acaba que todos eles são iguais. Existe uma escala que foi criada que estuda a formação de flocos de neves. Vale lembrar uma outra entry da Pokédex, falando de como ele vira vapor de água durante o verão. A forma regional do Cryogonal do tipo água vai acontecer numa região mais quente. Vocês ouviram aqui primeiro. Mas esse é só o primeiro detalhe do Cryogonal. Ele também tem algumas outras inspirações. Pode não parecer de primeira, mas ele também é um espelho. Eu vou provar. Se você olhar bem para o seu Backsprite, ele é liso igual vidro. Ainda mais que a forma que ele captura presas é uma referência a um espelho armadilha. Ele congela sua presa e as esconde em um lugar onde ninguém sabe onde é. O Mirror Trap é exatamente isso. Ele tem uma dimensão própria, onde vai poder esconder o almoço dele para mais tarde. No caso do Mirror Trap, ele tem 12 dimensões. Ele pode esconder 12 almoços, 12, que é o dobro dos 6 lados do Cryogonal. E, bom, se ele tem o lado de dentro e o lado de fora, ele tem 12 lugares para esconder. Ele tem uma dimensão interna própria. Então conexão. Caso você não esteja em dúvida,
que é provável, tem um argumento muito melhor. O Cryogonal aprende alguns golpes muito interessantes por level up, e todos eles são propositais. Os golpes de Pokémon são muito bem pensados, principalmente aqueles que o Pokémon ganha naturalmente. Bind é o primeiro golpe que ele tem, ele começa com ele no level 1, porque é a forma dele de caçar. Na Pokédex menciona que ele pega suas presas para comer mais tarde, e as prende em um lugar misterioso. No caso é provavelmente a dimensão interna do espelho que a gente falou. Mas isso é representado por um golpe que prende o Pokémon. Referências. Da hora. O Cryogonal ele aprende alguns golpes de luz. Light Screen, tela de luz, Reflect, que é refletir, já que ele é um espelho. E além dessa capacidade de ser o mesmo motivo para ele aprender Solar Beam, raio solar. Ele usa seu espelho para refletir os raios solares na direção que quiser para atacar. De outra forma seria meio estranho aprender Solar Beam, mas ele só consegue refletir. Ele não tem como quebrar a física. Também por isso que ele aprende Confuse Ray. Nem todo animal consegue entender o que é um reflexo, então ele usa essa imagem para deixar o oponente confuso. Ancient Power é interessantíssimo, porque no caso ele está refletindo uma luz mais antiga. Pode parecer sem sentido, mas quem entende de física provavelmente já entende o porquê. Por exemplo, a luz que você vê do Sol é de 8 minutos no passado. Sim, você vê o Sol do passado. Se ele resolve apagar agora, do nada, você só vai perceber daqui a 8 minutos. Isso se dá pela distância da Terra do Sol. A luz viaja numa velocidade rápida, mas não é imediata. Ele também aprende Shear Code, já que ele pode refletir o calor, ele também pode refletir e deixar só o frio. No caso, o frio absoluto. Para lembrar que isso aqui é Pokémon, então física é um pouquinho mais diferente, né? Calma. Acid Armor, traduzindo direto do japonês, é liquefazer, tornar algo líquido. Ele está derretendo e depois se recongelando para ficar novo. Por isso aumenta a defesa, ele se congela perfeitamente, por isso que ele também aprende Recover, ele tem um bom autocontrole quanto a manipular a temperatura. Mas tem um outro golpe que também é complicado de entender, Attract. Para um Pokémon sem sexo, é meio estranho ele aprender um golpe que funciona à base disso. O golpe atrai Pokémon do sexo oposto, mas aqui é engraçado. O golpe falha porque, no caso, ele não tem sexo. Mas, não só por isso, ele usa Attract pelo reflexo do espelho, e nenhum Pokémon é narcisista o suficiente para se sentir atraído por si mesmo, eu acho. Então, é meio irônico isso tudo. O Pokémon que não poderia ter mais de um igual também é um espelho, aquilo que faz uma imagem igual à sua, que não poderia existir ao mesmo tempo que tem um igual. Paradoxal. Muito bom. E pra quem não sabe o que é paradoxo, é quando uma coisa só existe por outra, que só existe por uma, que só existe por outra, que só existe por uma, que só existe por outra. Que só existe por uma, que só existe por outra, que só existe por uma, que só existe por outra, que só existe por uma, que só existe por outra, que só existe por uma.